Alegria por tudo que o Senhor fez por nós. E agora na fraqueza temos força, na tristeza alegria por tudo que o Senhor fez por nós. Amém? João capítulo 1, versículos 15 a 18. Deus carne, parte 2. João 1, 15 a 18. João testemunha a respeito dele e exclama: é este a favor de quem eu disse: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Amém? Estes 4 versículos completam o prólogo do 4º evangelho, a introdução. Depois do clímax de afirmar que o Verbo se fez carne, Deus carne, o único Filho de Deus veio estabelecer no meio do povo de Israel, seu povo. Na pessoa dele, disse o discípulo amado, encontra-se a plenitude de graça e verdade. Amém? Assim como o apóstolo, ao falar do Verbo como luz dos homens, abriu um parêntese para falar de João Batista como uma testemunha de Cristo. Agora, após chegar ao clímax do versículo 14, dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito Pai, cheio de graça e verdade. Ele menciona o Filho unigênito, pleno de graça e verdade. Agora ele abre um parêntese para que o próprio João Batista declare o seu testemunho do que ainda contém em Jesus para nós. Amém? Em poucas palavras, o apóstolo João conclui com este testemunho: o que o Verbo pode nos oferecer. Amém? Ele conclui dizendo com este testemunho o que o Verbo pode nos oferecer. Agora cabe a nós usufruir pessoalmente de todos esses benefícios. Porque quando nós ouvimos os pedidos de orações hoje, talvez alguns de nós não estamos usufruindo de todos esses benefícios que o Verbo pode nos oferecer. Amém? Então cabe a nós usufruirmos de todos esses benefícios espirituais que vêm só através do Deus carne. Amém? Versículo 15 diz: João testemunha a respeito dele e exclama: é este a favor de quem eu disse: depois de mim vem aquele que tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Então o Verbo tem o quê? Primazia. Primazia. O que é primazia? Primazia é o primeiro lugar. É o número 1. É o mais importante. É aquele que vem primeiro, tem a preeminência. E tem o foco das nossas atenções. Amém? Isso é ter a primazia. E o Verbo tem a primazia.
Então, note bem que João mostra que o Batista, né, aos gritos sonorizantes, João Batista ecoou pelo deserto: o que vem depois de mim tem contudo a primazia. Então, no contexto, a frase é este a favor de quem eu disse: o que vem depois de mim tem contudo a primazia. No contexto, este significa o Verbo. Amém? O Verbo, Deus carne. Então, apareceu depois do Batista, Deus carne, mas já existia antes do Batista. Então, isso quer dizer que Jesus sempre existiu, amém? Sempre vai existir. Então, por isso que ele tem a primazia. Alguns podiam pensar, João é mais importante que Jesus porque João veio primeiro. Se não fosse João, as coisas nem teriam acontecido. Não é bem assim que a gente tem que raciocinar. Nem sempre o que vem primeiro é mais importante. Jesus é o mais importante, amém? Não é Moisés. Moisés veio bem antes, mas Jesus já existia antes de Moisés, amém? O próprio Evangelho vai dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus, ele tem a primazia. Então, ele era, segundo o próprio João aqui, pré-existente. A linguagem, se você notar bem, é uma linguagem espiritual e profunda, quase apocalíptica. Diz: vem depois, mas é antes. E tem a primazia. Vem depois, mas já existia e é primeiro. Amém? Então quem veio primeiro não tem nada, né? Tem só o privilégio de anunciar. E qual que é a aplicação aqui para este versículo 15? Alguns acham que estes textos foram escritos para corrigir uma tendência de se exaltar João Batista lá nos tempos primitivos da igreja, né? Nós não sabemos ao certo se isso existiu ou não, é uma conjectura. Mas você sabe, ainda mais em nossos dias, que há sempre uma tendência de quê? De exaltar homens, de dar a primazia para homens, para outras pessoas, que não é Jesus. Quando alguém diz assim: eu sou a liderança, e a liderança tem que ser respeitada, o que esse homem está querendo? Está querendo a primazia. Mas se ele disser: Jesus é a liderança, irmãos, e a liderança de Jesus precisa ser respeitada por todos nós. Tem diferença? Porque para quem ele está dando a primazia? Para Jesus. Então há sempre uma tendência de exaltar homens pelas funções, pelos serviços ou pelos cargos que eles exercem. Mas na igreja, quem de nós tem a primazia? Resposta: nenhum de nós. Quem tem a primazia é aquele que sempre existiu, amém? Aquele que já era antes de nós e continua sendo o mesmo para sempre, aquele que sempre existiu. Então, nunca a igreja pode achar que exageramos na ênfase dada a Jesus. Não existe ênfase exagerada em Jesus, porque quanto mais falamos dele, mais mostramos que ele tem a primazia. E quanto mais falamos dele, mais nós somos transformados por ele e não alicerçamos nossa fé em homens, sejam eles quem forem, amém? Por melhores que sejam.
são homens. Então, não existe primado de homens na igreja. Amém? Nós sabemos que no catolicismo desenvolveu-se a ideia da primazia dos bispos de Roma e disseram então que Pedro foi o primeiro Papa. Por quê? Porque aqueles cristãos, depois que os séculos passaram, eles começaram a exaltar uns. Mas se Jesus tem a primazia, então não existe primado de homens na igreja. Amém? Versículo 16 diz o quê? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Então note bem que todos nós só podemos ser completos em Cristo. Amém? Homem nenhum pode nos completar. Então todos somos completos em Cristo. Agora note bem aqui que os textos do Evangelho de João são interessantes, porque ele mistura às vezes tantos conceitos belíssimos que você não sabe se é o próprio Jesus ou o apóstolo que está falando ou o próprio João que está falando. Por quê? Porque você então tem uma profundidade espiritual. Então a partir daqui do versículo 16, a partir daqui a frase pode ser atribuída ainda a João Batista ou ao apóstolo escritor. Agora note bem, plenitude retoma o tema do versículo 14. Diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, porque cheio de quê? Graça e verdade. Então ele está retomando esse tema, porque é o clímax, e ele está explicando melhor o clímax que ele chegou. Plenitude retoma o tema do versículo 14. O verbo está cheio de graça e verdade. É o que nós precisamos. Então, o ponto diz, todos nós temos o quê? Recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Agora minha pergunta é, você tem se sentido vazio? Você tem se sentido fraco? Você tem se sentido desanimado? Você tem se sentido sem sentido na vida? Ou sem energia espiritual? Sem energia física? Cansado? Então você precisa conhecer melhor quem tem a plenitude. Amém? Quem tem a plenitude. Então Cristo vai nos preenchendo. Amém? Cristo vai nos preenchendo por dentro. Ele vai nos transformando de dentro para fora. Você não derrama água no recipiente por fora para transbordar. Naturalmente, você tem que começar de dentro. Cristo vai nos preenchendo de dentro para fora. Ele vai nos preenchendo por dentro, nos completando, sem nunca ele esvaziar de si mesmo. Amém? Porque ele está cheio. E ele tem o quê? Plenitude. Então você em Cristo, Guilherme, você vai recebendo uma graça atrás da outra. Um acúmulo de bênçãos espirituais. Amor, misericórdia, perdão, paz interior, consciência limpa, alegria. Tá vendo o vídeo? Tem um cara alegre ou não, você acha? Porque ele está recebendo graça
sobre graça daquele que tem a plenitude. Amém? Ele está em Cristo. Então, no que você precisa neste momento na sua vida? Você está precisando de amor, de paz, de perdão, de alegria, de uma consciência limpa. Você está precisando de energia. Você está precisando de ânimo, de entusiasmo. Do que você está necessitando neste momento na sua vida? Qual é a bênção que você necessita para se sentir pleno? E onde você vai achar? Em Jesus Cristo. Amém? Você pode sair daqui cheio se você tiver fé no que você está ouvindo. Porque o que você está ouvindo é a palavra de Cristo. Amém? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Cristo. Então só há um lugar onde todos nós podemos receber bênçãos e mais bênçãos, amor e mais amor, misericórdia e mais misericórdia, perdão e mais perdão, paz e mais paz da parte de Deus, quantas vezes precisarmos. Só há um lugar onde todos nós podemos receber, é no verbo. Amém? E o verbo é a palavra. E palavra você tem que ouvir. E palavra você tem que entender. E palavra você tem que aceitar. No verbo, no homem divino, na mensagem encarnada, Jesus Cristo. Um só é o mesmo que enche. E qual que é a aplicação? Que isto significa que apesar dos meus pecados, em Cristo, Deus vai continuar me perdoando. Em Cristo, Deus vai continuar me perdoando, apesar dos meus pecados. Que eu nunca vou ficar livre dele aqui neste mundo. Mas apesar dos meus pecados, em Cristo, que tem a plenitude, Deus vai continuar me perdoando, me transformando e me usando para a sua glória. Amém? Um e o mesmo preenche as lacunas da vida de todos. Como Max orou, eu não sei qual o problema de todos. Talvez eu esqueci de alguém, mas a plenitude dele enche todas as lacunas de nós. Amém? Um e o mesmo preenche as lacunas da vida de todos. Então, você não pode desperdiçar. Você não pode morrer de sede ao lado de uma fonte inesgotável de poder. Amém? Que não desperdicemos nosso Deus carne. Amém? Versículo 17 diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então note bem, Moisés cedeu lugar para Jesus Cristo. Amém? Se Moisés cedeu lugar para Jesus Cristo, que dirá nós? Moisés cedeu seu lugar para Jesus Cristo. Moisés foi extremamente importante na fundação da nação de Israel. Nós temos que prestar este reconhecimento a Moisés. Não há por que desprezar Moisés, amém? Moisés foi extremamente importante na fundação da nação de Israel. Ele libertou o povo, ele guiou o povo pelo deserto, 40 anos aguentou eles, e ele deu a lei, amém? E repetiu esta lei para a geração que iria entrar na terra. Bem, então ele foi muito importante, extremamente importante na fundação de Israel. Mas este processo que envolvia a lei não era
o ápice do plano divino. Você sabe que em nossa vida tem momentos importantes, mas eles não são o mais importante. Tem momentos cruciais, essenciais, mas não são o ápice da nossa alegria ou felicidade, ou dos nossos objetivos. Então esse processo que envolvia a lei não era o ápice do plano divino. Através de Jesus Cristo veio algo mais. Amém? Veio algo que não veio antes. Através de Jesus Cristo veio algo mais independente da lei. Sem raízes, digamos assim, de dependência na lei. A lei orientava, sem dúvida, mas também julgava e condenava. Então mostrava justiça. Mas Deus não é só ira. Amém? Graça e verdade também é Deus. Graça e verdade é a essência do Evangelho. Por isso que não dá para misturar com a lei de Moisés. Porque se misturar, você perde a essência. Sincretismo, qualquer sincretismo, desfigura o projeto original. Então, graça e verdade é a essência do Evangelho e da vida de Cristo. Amém? Com graça, Deus está pronto e aberto a nos perdoar. Amém, Celso? Perdão. Tomou uma ceia, confessou as falhas, confessou aos irmãos, partiu o corpo de Cristo, bebeu o seu sangue. Isto é a graça de Deus. Com a graça, Deus está pronto e aberto a nos perdoar. Agora, com a verdade nós seremos totalmente confrontados. Com a verdade nós seremos totalmente confrontados e de uma vez por todas. A verdade sempre nos força, Guilherme, a sair de cima do muro. Amém? Quando você não pode alegar ignorância mais, você ficar no muro já é uma decisão. Ficar no muro já é escolher um lado. Então a verdade sempre nos confrontará, de uma vez por todas. E Jesus trouxe a verdade, que nos confronta a humanidade. Cada ser humano nesse planeta tem que decidir, tem que sair de cima do muro. Uma vez revelada, querendo ou não, nós sempre estaremos tomando uma decisão em relação à verdade. Então, qual que é a aplicação? Bem, o Velho Testamento teve a sua glória, que foi desvanecendo, para que o Novo Testamento ocupasse o seu lugar no ápice do plano divino, com a sua sobreexcelente glória interminável. Amém? Então, não precisamos da lei antiga dada por Moisés. Apesar de não desmerecermos o papel importante dela no plano divino. Mas por que não precisamos mais da antiga lei dada por Moisés? Porque nós temos muito mais através de Jesus. Amém? Nós temos muito mais através de Jesus, o Messias. Se não existisse Jesus Cristo, claro, todos iríamos seguir Moisés e a lei dada por Deus para Israel. Seria a melhor coisa. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então não tem como seguir Moisés. Amém? Porque nós temos muito mais através de Jesus, ou Messias.
Moisés não era o Messias. O Messias é que ia ensinar ao mundo todas as coisas. Outra aplicação. A maioria quer graça, concorda? A maioria, o Max talvez diria, todos. Né? A maioria quer graça, concorda, sim ou não? Mas você acha que na mesma proporção e intensidade desejam a verdade? As pessoas que querem graça, na mesma proporção e intensidade que elas querem graça, elas também desejam a verdade? É por isso que as denominações estão sempre cheias. E às vezes a igreja vai sofrendo baixo, sai, fica tão pouquinho, não sei porquê. Né? Mas o ponto é, por que a maioria das pessoas querem graça, mas você não acha na mesma proporção e intensidade as pessoas querendo a verdade? Por quê? Confusa, né? A verdade não é o que eu gostaria de fazer. A verdade me despe diante de Deus e de mim mesmo. A verdade, ela vem para cima. Ela me enfrenta e me confronta. Está vendo? A verdade é imutável, dura de ouvir, dura de admitir e dura de viver. Contudo, a verdade nos libertará. Amém? Seguindo Jesus, nós também precisaremos ser homens e mulheres de verdade, sinceros, honestos, puros, íntegros e pessoas que entendem que nada podem contra a verdade, senão a favor da verdade. Amém? Homens e mulheres de verdade. Quando a pessoa não é homem e mulher de verdade, ela vai abandonar o caminho da verdade. Porque Jesus disse e nós cantamos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, versículo 18 aqui para concluir, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, note bem, tudo bem. Ninguém, só o Verbo. Ninguém inclui Moisés, João Batista e o João discípulo também, o escritor deste evangelho. Então, especificamente ninguém aqui inclui Moisés, João Batista, João Apóstolo. Agora, de modo geral, ninguém inclui também qualquer outro vulto do passado ou do futuro. Amém? Qualquer outro. Ah, mas sim, Davi não foi importante. Ah, mas Abraão não foi para... Ninguém. Ninguém jamais viu a Deus. Ah, mas Enoque, ele mandou... Não, ninguém. Ah, e essas outras pessoas que surgiram, tão importantes, lideranças religiosas, ninguém. Amém? Ninguém. Moisés teve muitas experiências com manifestações divinas. João foi um homem enviado por Deus, mas nenhum deles está no seio do Pai, gozando de intimidade máxima com Deus. Só o Deus unigênito revela Deus. Amém? E você conhece Jesus? Você tem recebido da sua plenitude? Graça sobre graça? Pense bem. Quem viu pode revelar. Isso que João está sempre falando. Vem e vê. Quem viu pode dizer, vem e vê.
Jesus habitou com Deus na intimidade e ele chamou o mundo, vem e vê, através de mim. Amém? Então, quem viu pode revelar. O Filho viu Deus e pode nos revelar de modo completo e contínuo a face de Deus. Então, se eu quero ver Deus na eternidade, eu preciso continuar vendo Deus por meio de Jesus. Será que eu parei de olhar para Jesus e estou olhando agora para os irmãos, vários e fracos? Será que eu parei de olhar para Jesus e eu estou olhando para as minhas dificuldades e os problemas do mundo? Porque se eu desviar o olhar, eu não vou ver Deus. Eu só vou ver Deus em Jesus. Então, você precisa olhar continuamente a face de Deus. Amém? A Bíblia diz que o Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor do Espírito. A glória de Deus está na face de Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou para nós. E continua a revelar. Amém? Então, qual que é a aplicação? É simples. Quem não quiser conhecer o Deus de graça e verdade por Jesus, quem não quiser conhecer o Deus de graça e verdade pelo Verbo que se fez carne, aqui e agora, nesta vida, pelo Evangelho, pela Palavra e pelo Espírito, só lhe restará o Deus da justiça. Só lhe restará o Deus do juízo. Agora, qual que é a verdade? A verdade é, todo mundo pode conhecer a verdade. Isso não é uma boa notícia? Qualquer pessoa pode conhecer Deus. Até eu posso conhecer. Olha que maravilha. Até aquela pessoa mais rica, mais intelectual pode conhecer. E até a pessoa mais pobre pode conhecer. Até a pessoa que não sabe ler pode conhecer. Todo mundo pode conhecer Deus. Todo mundo mesmo. Amém? Então, você faz parte de todo mundo. Resta saber se você vai querer se beneficiar do Verbo, do Deus carne. Conclusões e desafios, amados. Você está desfrutando de Jesus. Você tem uma vida plena. Você está cheio do Espírito. Você está vivendo acima da mediocridade deste mundo. Você está vendo as coisas como Deus vê. Você está desfrutando de tudo que Jesus pode dar. Cristão que se sente vazio não conhece Deus ainda. Cristão que se sente vazio não conhece Deus e nem Cristo. Precisa conhecer. Amém? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça por graça. Os que seguem Moisés ainda estão sem o quê? Sem a graça e a verdade. Sem desmerecer Moisés. Mas os que ainda seguem Moisés estão atrasados no plano de Deus. Ainda estão sem a graça e a verdade. Porque a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Amados, nenhum de nós temos desculpas
para não sermos homens e mulheres de verdade. Porque o verbo está sempre a nos confrontar. Amém? Vamos usufruir do verbo. Vamos realmente saber quem é Deus. Porque Deus se revela a nós. Não só a nós, para todo mundo. Mas nem todo mundo vai querer. Mas a pergunta é, você quer? Você depende de quem para conhecer Deus? Você depende de duas pessoas. De si mesmo e de Jesus. Se você fizer a sua parte, Jesus vai te revelar Deus. O Deus Espírito. Porque Ele é o Deus carne. Vamos cantar um cântico.